Trabalhos de Cura, ele sempre é do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. E nós estamos fazendo um estudo sequencial desse livro. E hoje, dentro da sequência, o tema é Paciência é Remédio. E aí nós temos aqui uma citação do Dr. Chopra, do livro O Caminho da Cura, de Coco, que diz: aceite total e completamente o que acontecer a você, para que possa apreciar e aprender e depois relaxar. Então vamos ver o que José Carlos de Luca nos trouxe a respeito dessa citação. Tudo o que ocorre para o nosso bem, ainda que tudo ocorre para o nosso bem, ainda que não consigamos enxergar isso à primeira vista. Todo mal encerra um grande bem. As dificuldades, o caminho, nos tornam mais fortes e preparados para as tarefas superiores. Sem paciência, com as pequenas derrotas, ninguém chega ao sucesso. No campo da saúde, jamais alcançaremos a cura sem o concurso da paciência. Sem paciência, com os contratempos que a doença nos causa, dificultaremos a própria recuperação. A paciência é um remédio poderoso, pois tem o poder de acalmar a irritação, a ansiedade e o azedume, três grandes bombas que arrasam a saúde e dificultam a cura. Não por outra razão, a ciência médica denomina o enfermo de paciente, aquele que tem paciência. Sem o exercício diário da paciência com médicos, enfermeiros, exames, dietas, cirurgias e remédios, raramente encontraremos a cura. A doença de agora foi construída ao longo de muito tempo. Portanto, a cura também precisa de tempo para se estabelecer. E esse tempo é mais ou menos proporcional à assimilação das lições que a enfermidade nos trouxe. Sem paciência, aonde você chegará? Mais próximo da sepultura, talvez. Não desconsidere que o período de uma enfermidade, seja ele qual for, é um tratamento de beleza do espírito. Você já reparou como, em regra, ficamos mais humildes e dóceis quando a doença nos imobiliza as atividades rotineiras? Já percebeu como a debilidade física causada pela enfermidade nos deixa mais conscientes das nossas fragilidades, diminuindo o nosso orgulho e então, pacientemente, agradeça o seu embelezamento espiritual. Então vamos ver o que nós podemos refletir acerca desses ensinamentos, né? A primeira reflexão, e eu diria até que uma das mais importantes, é que tudo realmente concorre para o nosso bem, mesmo dentro de uma enfermidade. À primeira vista, nós não temos olhos de ver, e em algumas vezes nem a segunda, nem a terceira vista. A gente simplesmente se revolta, se irrita, começa a julgar a justiça divina, começa a contextuar por que comigo, por que justamente comigo, ou por que com esse meu ente querido, o que poderia estar acontecendo, o que eu fiz para merecer isso. E esse é um comportamento muito mais frequente do que possamos imaginar. Só que pelo que nós vamos refletir aqui, ao longo dessas frases, desse tema de hoje, nós veremos que é uma das piores posturas que nós podemos adotar diante das adversidades do modo em geral, mas especialmente diante das enfermidades. Porque a enfermidade, ela tem a capacidade de nos fragilizar. Normalmente a gente pensa, né, que determinadas coisas na vida, o desencarne de um ente querido, um determinado tipo de doença, ocorre com as demais pessoas e nunca conosco mesmo, no nosso quintal,
na nossa vida, com as pessoas mais próximas. E quando nós somos chocados com uma realidade dessa, realmente é uma provação dura, principalmente dependendo da natureza da enfermidade. Mas aqui, como o próprio texto diz, né, que já existe a nomenclatura paciente para todo enfermo de tratamento. Por quê? Paciente é aquele que deve ter a paciência. Como diz no texto, né? Paciência com exames, com dieta, com cirurgia, com médicos e com toda aquela rotina que não é exatamente o que gostaríamos de estar fazendo. Mas o exercício da paciência, nesse caso, ele é primordial para a recuperação. Porque quando nós já temos uma debilidade física em tratamento material, quanto maior o nosso desequilíbrio emocional e espiritual, mais tempo se leva a nossa recuperação. Porque nós não estaremos abertos para tudo aquilo que a espiritualidade, tanto no hospital, no centro cirúrgico e na nossa casa, pode nos propiciar. Quem tem evidência e está dentro do hospital consegue enxergar a espiritualidade atuando junto com a equipe médica que realiza a cirurgia, junto com os medicamentos e até velando realmente a nossa recuperação. Então, quando nós não temos essa ferramenta ativa, que é a paciência, para a cura tanto do corpo como da alma, nós estaremos dificultando por demais esse desenvolvimento, todo esse processo de cura. E o nosso próprio metabolismo vai reagir às nossas emoções, né? Todo o nosso sistema endócrino vai estar metabolizando substâncias nocivas que nós estamos desencadeando o aumento ou o seu surgimento de acordo com o nosso emocional. E isso só vem a trazer malefícios. Então, quando nós conscientemente, muito embora ainda não estejamos sentindo no fundo do coração, mas quando nós conscientemente procuramos ceder à paciência e a tudo aquilo que vem adiante dela, procurando exercitar a nossa fé, a confiança de que tudo realmente concorre para o nosso bem, nós vamos aos poucos nos situando dentro dessa energia e passamos realmente a senti-la e a exercitá-la. Mas há a necessidade da nossa inclinação em passar a pensar e procurar a perceber dessa forma. Esse é aquilo que nós falamos em quase todas as exposições aqui na casa, né? O exercício da reforma íntima. A reforma, como o próprio nome diz, significa mudar, transformar, transmutar, refazer, construir algo. E com os nossos sentimentos, com os nossos valores, com as nossas crenças, com tudo aquilo que nós pensamos, não é diferente. Mas precisa da nossa atuação ativa, como diz aqui, da ferramenta ativa da paciência. Então, dentro do exercício da paciência, eu estou adquirindo a resignação. E a resignação é uma aceitação com o consentimento do coração. Porque você pode estar passando por uma enfermidade ou qualquer outra circunstância na vida e a gente obedecer às regras, né? Eu preciso fazer o item 1, 2, 3 na vida, nas circunstâncias, no tratamento, e a minha razão, que é o consentimento da razão, a obediência, realiza. Porém, se eu não tiver a aceitação, a resignação, que é a aceitação, o consentimento do meu coração, tudo não desenvolve da mesma forma, não tem o mesmo valor, não tem o mesmo teor, não tem o mesmo resultado. Então a resignação, que não
uma inatividade, né? Porque tem gente que confunde estar resignado com inatividade, com vitimismo, com passividade, com é isso que tem para hoje, então eu vou realizar isso aqui, vou ficar deitado, e ó céus, ó Deus, ó vida. Não. A resignação é uma aceitação ativa, é uma proatividade de todo o meu corpo com relação àquilo que Deus está me apresentando naquele momento. Porque, como nós podemos obviamente deduzir, a enfermidade, salvo alguma coisa genética que a pessoa já nasceu ali, e aí a gente tem uma série de outras coisas a comentar de vidas anteriores, mas, via de regra, a maior parte das enfermidades, ela é construída no decorrer do tempo, através de pequenos abusos que nós cometemos contra nós mesmos, através de predisposições que até temos geneticamente, mas que só são desencadeadas devido à nossa atitude, devido à nossa postura, devido ao ritmo de vida que nós tenhamos, seja através de consciência mesmo ou até através de vícios que acabam despertando gatilhos latentes no nosso corpo espiritual. E aí a doença se manifesta. Então, é sempre algo que foi desenvolvido, construído ao longo de muito tempo. Só que quando isso se manifesta, nós temos uma urgência para que fiquemos livres disso. Não levamos em consideração todo esse período que levamos para construí-la. E, via de regra, o caminho de volta, às vezes, é até maior. Mas o importante é começarmos a trilhar esse caminho de volta. Porque, à medida que nós vamos nos equilibrando, emocionalmente e espiritualmente, esse percurso não se torna tão longo, tão desgastante. E aí nós acabamos indo pelaquele jugo leve de Jesus, né? Fardo e o jugo leve a gente se sente capaz de carregar. Até porque nada nos acontece que não seja para o nosso desenvolvimento. Então, até mesmo dentro da enfermidade é onde ocorre os maiores insights que a pessoa tem de conscientização de tudo aquilo que poderia ter feito de diferente ao longo da vida e de tudo aquilo que ainda carrega dentro de si que merece mudança, que merece ressignificação. E que quando a vida está maravilhosa, está florida em todos os aspectos, a gente dificilmente para percebê-los. Porque no estágio evolutivo que nós estamos, infelizmente, nós ainda progredimos mais na dor do que espontaneamente pelo amor, que é o caminho da reforma íntima, né? Quando a gente procura conhecer as leis que regem o mundo material e espiritual através dos estudos, dos ensinamentos de Jesus, quando nós procuramos não só estudá-los e conhecê-los, mas tentamos incorporá-los no nosso dia a dia, automaticamente nós estamos nos melhorando através do amor. Porque o conhecimento nos leva a ressignificar atitudes e, consequentemente, nós estaremos nos reformando, nos tornando pessoas cada vez melhores. Mas quando isso não acontece por essas vias, ou mesmo quando até acontece, mas não com a intensidade necessária para o nosso processo, para o nosso propósito reencarnatório dessa existência, nós podemos sim sermos testados pelas adversidades que nós mesmos atraímos de acordo com as nossas escolhas e o uso do nosso livre-arbítrio. Então, nada acontece ao acaso. Quando nós nos responsabilizamos disso, tudo, depois de passar o primeiro susto, fica mais fácil. Porque eu sei que se depende de mim e das minhas escolhas, eu sei que eu posso fazê-las de forma diferente.
Se dependesse de um segundo, de uma terceira pessoa, aí é mais difícil, porque eu não tenho controle sobre nada na vida, exceto sobre as minhas próprias atitudes. Então, a conscientização da nossa responsabilidade sobre a nossa vida, nossas escolhas que desencadeiam os nossos aprendizados e a forma como eles vêm até nós, é, na verdade, uma grande bênção, porque eu sei que eu posso, eu tenho o poder de mudar, de ressignificar, de crescer. Então, dessa forma, a gente percebe que quando um momento de enfermidade ele é bem vivido, diminui o nosso orgulho, a nossa vaidade. A gente percebe na pele as nossas fragilidades, a nossa autoindependência, ou eu não preciso de ninguém, cai por terra, porque às vezes a gente precisa de alguém que ponha um alimento na nossa boca, que nos auxilie na higienização do nosso corpo. Então, é algo que traz realmente um grande aprendizado quando bem vivido. Quando não, é o que falamos no início, né? Revolta, indignação e vitimismo. Então, na enfermidade, a paciência, ela acalma, como diz aqui no livro, os vilões da cura, que são a irritação e a ansiedade, porque são dois fatores que desencadeiam todas aquelas questões metabólicas e que vão atrapalhar bastante o nosso processo de cura. Mas mediante todos esses itens que nós vimos e comentamos agora, o maior, o principal, está no amor. Porque o amor cura tudo. Muitas vezes a gente fala, lê e algumas pessoas pensam, não, o amor não cura tudo, porque eu amo isso, eu amo aquilo e mesmo assim não muda, amo isso, aquilo. Mas acontece que a aceitação das pessoas e das circunstâncias, como elas são e como elas se apresentam no momento, é um ato de amor. Ninguém diz que o amor cura só quando as coisas acontecem do meu jeito, no meu molde, do jeito que eu quero que seja. Isso não é amor, isso é egoísmo, isso é controle, né? Então, quando expressamos na vida através do amor, nós conseguimos transformar tudo. No próprio ensinamento de Jesus está escrito: o amor cobre uma multidão de pecados. E isso serve para toda e qualquer circunstância da nossa vida, inclusive para a enfermidade, que foi aqui o nosso tema de hoje, ligado à questão da paciência, né? Então, é isso que eu trouxe para vocês com relação ao tema de hoje. Eu espero que possa calar fundo no coração, não só no meu, como também no de cada um de vocês. Muita paz a todos.